Coroa, de Kiera Cass. Narrado por Eduarda Costa, do canal Mary E. Brooks. Capítulo 2. As mãos da minha mãe estavam tão suaves, quase de papel. A sensação me fez pensar em como a água lapidava as aretas de uma pedra. Sorri, pensando em como ela devia ter sido uma pedra bem áspera em outros tempos. Você costumava errar? Perguntei. Dizer as palavras erradas, fazer as coisas erradas? Esperei uma resposta, mas não recebi nada além do chiado do equipamento e das batidas do monitor. Bom, você e o papai costumavam brigar, então deve ter errado algumas vezes. Apertei a mão dela com mais força, na tentativa de esquentá-la com a minha. Fiz todos os anúncios. Agora todo mundo sabe do casamento do Warren e que você está meio indisposta no momento. Cortei os rapazes para 6. Sei que foi um corte grande, mas o papai disse que tudo bem e que também fez isso na vez dele. Então ninguém pode reclamar. Suspirei. Não importa. Tenho a sensação de que as pessoas ainda vão dar um jeito de reclamar de mim. Pisquei para não chorar, preocupada com a possibilidade de ela sentir o quão amedrontada eu estava. Os médicos acreditavam que o choque pela partida de Warren havia desencadeado o estado atual dela, mas eu não conseguia deixar de pensar que talvez eu mesma tivesse contribuído para o seu desgaste no dia a dia, como pequenas gotas de veneno que a pessoa só percebe que ingeriu depois de se intoxicar. Em todo caso, vou para a sala de reuniões presidiar minha primeira reunião com o conselho, assim que o papai voltar. Ele diz que não vai ser tão difícil. Para ser sincera, acho que o General Ledger teve o trabalho mais difícil de todos hoje, tentando fazê-lo comer, porque ele teimou muito em ficar aqui com você. O general insistiu, porém, e o papai, enfim, cedeu. Fico feliz por tê-lo aqui. O General Ledger, quer dizer, é como ter um pai reserva. Segurei a mão dela um pouco mais forte e me inclinei para sussurrar. Mas, por favor, não me faça precisar de nenhum outro parente, certo? Ainda preciso de você. Os meninos ainda precisam de você. E o papai, acho que ele pode desmoronar se você partir. Então, quando for a hora de acordar, você precisa voltar, tudo bem? Esperei por uma contração na boca, por um movimento dos dedos, qualquer coisa que demonstrasse que ela podia me ouvir. Nada. Bem nesse momento, meu pai escancarou as portas, com o General Ledger logo atrás. Sequei as bochechas, na esperança de que ninguém notasse. Viu? Frisou o General Ledger. Ela continua estável. Os médicos teriam vindo correndo se algo tivesse mudado. Mesmo assim, prefiro ficar aqui. Meu pai disse, decidido. Pai, você não ficou longe nem 10 minutos. Chegou a comer? Comi. Conte a ela, Aspan. O General Ledger soltou um suspiro. Vamos fingir que ele comeu. Meu pai lançou um olhar na direção dele que, para alguns, poderia parecer ameaçador, mas apenas fez o general sorrir. Vou ver se consigo contrabandear um pouco de comida para cá. Assim você não precisa sair. Meu pai concordou com a cabeça e disse: Cuide da minha menina. Claro, o General Ledger piscou para mim. Levantei e o acompanhei para fora do quarto, dando uma última olhada na minha mãe só para garantir. Ela ainda dormia. No corredor, o general estendeu o braço para mim. Está pronta, minha quase rainha? Tomei o braço dele e sorri. Não, vamos. Avançamos rumo à sala de reuniões e quase pedi ao General Ledger para dar mais uma voltinha pelo andar.
O dia estava tão intenso que já duvidava da minha capacidade de encarar os conselheiros. Besteira, disse a mim mesma. Você já participou das reuniões milhares de vezes. Quase sempre pensava as mesmas coisas que seu pai acabava dizendo. Sim, é a primeira vez que vai chefiar a reunião, mas esse momento sempre estava à sua espera. E ninguém vai pegar pesado com você hoje. Sua mãe acabou de ter um ataque cardíaco. Abri a porta, determinada, e o general Ledger veio logo atrás. Fiz questão de cumprimentar os cavaleiros à medida que passava por eles. O ministro Andrés, o ministro Coldly e o Sr. Rasmus, e um punhado de outros homens que eu conhecia havia anos estavam sentados, ajeitando papel e caneta. A senhorita Bryce parecia orgulhosa de me ver avançar até o lugar do meu pai, assim como o general quando se sentou ao lado dela. Bom dia, eu disse, enquanto tomava a cadeira e a cabeceira da mesa, baixando os olhos para a pasta fina diante de mim. Ainda bem que a pauta do dia parecia leve. Como está sua mãe? A senhorita Bryce perguntou, solene. Eu devia ter feito um cartaz para não ter mais que repetir. Dormindo ainda. Não tenho certeza da gravidade do estado dela no momento, mas meu pai está ao seu lado e vamos avisar quando houver alguma mudança. A senhorita Bryce abriu um sorriso triste. Tenho certeza de que ela vai ficar bem. Sempre foi dura na queda. Tentei esconder a surpresa, mas não fazia ideia de que a senhorita Bryce conhecia minha mãe tão bem. Na verdade, eu mesma não conhecia muito a senhorita Bryce, mas ela pareceu tão sincera que fiquei feliz de tê-la ao meu lado naquele momento. Concordei com a cabeça e emendei. Vamos resolver isso logo para eu poder contar a ela que meu primeiro dia no cargo foi ao menos um pouco produtivo. As risadas criaram um suave burburinho na sala, mas meu sorriso se desfez assim que li a primeira página que me foi apresentada. Espero que seja piada, eu disse, seca. Não, Alteza. Voltei os olhos para o ministro Coldly. Acreditamos que se trata de uma ação deliberada para enfraquecer Lear, e visto que nem o rei nem a rainha deram consentimento, a França basicamente raptou seu irmão. Esse casamento é uma traição, portanto não nos resta a escolha senão a guerra. Senhor, posso lhe garantir que não é traição. Camille é uma garota sensata, eu disse com a cara fechada, odiando ter que reconhecer aquilo. Arwen é o romântico, e tenho certeza que foi ele quem a apressou, não o contrário. Fiz uma bolinha de papel com a declaração de guerra, sem vontade de pensar naquilo por mais um segundo que fosse. Alteza, a senhorita não pode fazer isso, insistiu o ministro Andrés. Faz anos que a relação entre Ileá e a França são tensas. O que aconteceu tem mais a ver com âmbito privado do que político, interveio a senhorita Bryce. O ministro Coldly gesticulou, enfático, o que torna tudo ainda pior, porque significa que a rainha Daphne está se aproveitando de uma situação delicada para causar ainda mais sofrimento à família real. Desta vez, somos obrigados a fazer algo. Diga a ela, general. A senhorita Bryce balançava a cabeça, frustrada, quando o general Ledger falou. Tudo o que direi, Alteza, é que podemos acionar tropas aéreas e terrestres em 24 horas, se você ordenar, embora eu certamente não a aconselhe a dar essa ordem. Andrés bufou. Puf! Ledger, diga a ela o perigo que está enfrentando. O general deu de ombros. Não vejo perigo nenhum aqui. O irmão dela se casou. Aliás, questionei. Um casamento deveria aproximar os países, não? Não era por isso que, por tantos anos, princesas se casavam com herdeiros estrangeiros? Mas eram casamentos planejados. Coldly afirmou num tom que dava a entender que eu era ingênua demais para aquela discussão. Como este? Repliquei.
Todos sabíamos que Aren e Camila se casariam um dia. Só aconteceu antes do esperado. Ela não compreende. Calder murmurou para Andrés. O ministro Andrés balançou a cabeça para mim. Alteza, isso é uma traição. Ministro, isso é amor. Calder deu um soco na mesa. Ninguém vai levar a senhorita a sério se não for firme. Houve um silêncio instantâneo assim que a voz dele parou de ecoar pela sala, e a mesa inteira permaneceu imóvel. Pois bem, respondi calmamente. Você está demitido. Calder riu, olhando para os outros cavaleiros à mesa. Não pode me demitir, Alteza. Inclinei a cabeça para o lado, com os olhos fixos nele. Garanto que posso. Não há ninguém acima de mim na hierarquia neste momento, e será fácil substituí-lo. Embora tentasse ser discreta, a senhorita Bryce apertou bem os lábios, tentando não rir. Sim, ela com certeza era minha aliada. A senhorita precisa lutar. Ele insistiu. Não, respondi firme. Uma guerra apenas traria mais desgaste no momento já tenso para o país, além de causar uma ruptura nas relações entre Ileá e os países a que agora estamos ligados por um casamento. Não vamos lutar. Calder baixou o queixo e apertou os olhos. Não acha que está sendo muito sentimental nesta questão, Alteza? Levantei, fazendo a cadeira chiar. Vou fingir que você não quer dar a entender com essa pergunta que, na verdade, estou sendo feminina demais nesta questão. Porque, sim, estou sendo sentimental. A passos largos, fui até o outro lado da mesa com os olhos cravados no Calder. Minha mãe está num leito de hospital com tubos enfiados goela abaixo. Meu irmão gêmeo está em outro continente e meu pai mal se mantém de pé. Parei bem diante dele. Tenho 2 irmãos mais novos para cuidar e acalmar depois de tudo o que aconteceu. Um país para governar e 6 garotos no andar de baixo à espera de que eu ofereça minha mão a um deles. Calder engoliu em seco e senti uma minúscula ponta de culpa pela satisfação que isso me proporcionou. Então, sim, estou sendo sentimental agora. Qualquer pessoa que tivesse alma nestas condições também seria. E o senhor ministro é um idiota. Como ousa tentar impor uma situação tão monumental por causa de algo tão pequeno? Para todos os efeitos, eu sou a rainha e você não vai me coagir a nada. Caminhei de volta à cabeceira da mesa. General Ledger? Sim, Alteza. Há algo nesta pauta que não posso esperar até amanhã? Não, Alteza. Ótimo. Estão todos dispensados. E se juro que todos lembrem quem está no comando na próxima vez que nos encontrarmos. Assim que parei de falar, todos, exceto a senhorita Bryce e o general Ledger, se levantaram e se curvaram. Aliás, se curvaram bastante, percebi. A senhorita foi maravilhosa, Alteza. A senhorita Bryce disse assim que nós 3 ficamos a sós. Fui? Veja só a minha mão, disse mostrando a ela. Está tremendo. Cerrei o punho, decidida a parar de tremer. Tudo o que eu disse estava certo, né? Eles não podem me forçar a assinar uma declaração de guerra. Podem? Não. O general Ledger segurou. Como você sabe, sempre houve neste conselho membros que acham que deveríamos invadir a Europa. Acho que viram esta situação como uma oportunidade para tirar proveito da sua pouca experiência. Mas você fez tudo certo. Meu pai não declararia uma guerra. A paz sempre foi uma marca do seu reinado. Exato. O general confirmou com um sorriso. Ele não ficaria orgulhoso da maneira como você defendeu sua posição. Na verdade, acho que vou lá contar para ele. Será que eu também deveria ir? Perguntei, de repente louca para ouvir o pequeno monitor confirmar que o coração da minha mãe ainda estava lá, tentando.
Você tem um país para governar. Trago notícia assim que puder. Obrigada, respondi enquanto ele deixava a sala. A senhorita Bryce cruzou os braços sobre a mesa. Está se sentindo melhor? Fiz que não com a cabeça. Eu sabia que essa função seria difícil. Já tinha ajudado um pouco e visto meu pai trabalhar 10 vezes mais, mas eu achava que teria mais tempo para me preparar. Assumir o cargo agora, porque minha mãe pode morrer, é pesado demais. E depois de 5 minutos, como a responsável pelo país, tive que decidir sobre uma guerra. Não estou pronta para isso. Muito bem. Primeiro, o mais importante. A senhorita não precisa ser perfeita ainda. Esta situação é temporária. Sua mãe vai melhorar, seu pai vai voltar ao trabalho e você vai retomar o aprendizado com uma grande experiência na bagagem. Pense neste período como uma oportunidade. Respire fundo. Temporário, oportunidade, tudo bem. Além disso, a senhorita não precisa tomar todas as decisões sozinha. É para isso que servem os conselheiros. Concordo que eles não foram muito úteis hoje, mas estamos aqui para que a senhorita não se sinta sem rumo. Mordi o lábio, pensativa. Certo. Então, o que faremos agora? Em primeiro lugar, mantenha-se firme e despeça Coldre. Isso vai mostrar aos outros que a senhorita cumpre a palavra. Devo admitir que me sinto meio mal por ele, mas acho que seu pai apenas o mantinha por perto para ter uma espécie de advogado do diabo que ajuda a avaliar todos os aspectos de uma questão. Confie em mim, Coldre não deixará muitas saudades. Bryce reconheceu secamente. Em segundo lugar, considere este momento um período de aulas práticas para o seu reinado. Comece a se cercar de pessoas em quem sabe que pode confiar. Suspirei. Tenho a sensação de que todos em que confio me deixaram. Ela fez que não com a cabeça. Observe melhor. Provavelmente a senhorita tem amigos em lugares que jamais esperaria. De novo, passei a enxergar a senhorita Bryce sob uma nova luz. Ela tinha permanecido no cargo por mais tempo do que qualquer outra pessoa. Sabia como meu pai tomava decisões e era pelo menos mais uma mulher na sala. Ela me encarou, insistindo para que eu me concentrasse. Quem a senhorita tem certeza de que será sempre sincero? Quem vai estar ao seu lado não porque a senhorita é da realeza, mas porque é quem você é. Sorri, certa de onde iria assim que deixasse a sala de reuniões. Capítulo 3. Eu? Você? Tem certeza? Agarrei Neno pelos ombros. Você sempre me diz a verdade, mesmo quando não estou muito afim de ouvir. Você atura o que eu tenho de pior e é muito inteligente para passar os dias dobrando minhas roupas. Radiante, ela piscava para conter as lágrimas. Uma dama de companhia. O que isso quer dizer? Bom, é uma mistura que inclui fazer companhia, o que você já faz, e me ajudar com o lado menos glamouroso da minha função, como agendar compromissos e garantir que eu me lembre de comer. Acho que posso dar conta, ela disse com um sorriso. Acrescentei, erguendo as mãos para prepará-la para a parte mais empolgante do emprego. Você também não vai mais precisar usar esse uniforme, então vá se trocar. Nena riu. Não sei se tem o traje adequado para isso, mas vou arrumar algo para amanhã. Besteira. Escolha alguma coisa no meu closet. Ela me encarou boquiaberta. Não posso. Pode e deve. Apontei para as portas amplas do closet. Vista-se, me encontre no escritório e vamos resolver tudo que aparecer, um dia de cada vez. Ela fez que sim com a cabeça, como se já tivéssemos passado por aquilo 1000 vezes, e me deu um abraço. Obrigada. Eu é que agradeço. Insisti. Não vou desapontar a senhorita. Me afastei, observando-a. Eu sei. A propósito, sua primeira tarefa é escolher uma nova criada para mim.
Sem problemas. Ótimo, até daqui a pouco. Saí do quarto, me sentindo melhor por saber que tinha pessoas ao meu lado. O General Laird seria a ponte para meus pais, a Sra. Bryce assumiria como minha conselheira-chefe, e Nena me ajudaria a encarar a carga de trabalho. Menos de um dia havia se passado e eu já compreendia por que minha mãe achava que eu precisava de um parceiro. E eu ainda tinha intenção de encontrar um. Só precisava de um pouquinho de tempo para descobrir como. Naquela tarde, fiquei andando de um lado para o outro do lado de fora do salão dos homens, preocupada, enquanto esperava Caio. De todos os meus relacionamentos com os selecionados, o nosso parecia ser o mais complicado e, ainda assim, aquele por onde seria mais fácil começar. Ei! Ele disse, vindo me abraçar. Não consegui conter o sorriso ao pensar que, se ele tivesse dado isso um mês antes, eu teria chamado todos os guardas para cima dele. Como você está? Fiz uma pausa antes de responder. Engraçado, você foi o único que perguntou isso. Eu disse, e então nos soltamos. Estou bem, acha. Vou continuar assim enquanto me mantiver ocupada, pelo menos. Assim que as coisas desacelerarem, vou ficar uma pilha de nervos. Mas meu pai está um desastre, e me dói muito que Harry não tenha voltado. Pensei que ele voltaria pela nossa mãe, mas nem chegou a ligar. Ele não deveria ter feito pelo menos isso? Engoli em seco, consciente de que estava me precipitando. Caio tomou a minha mão. Pois bem, vamos pensar sobre isso. Ele fugiu para a França e se casou no mesmo dia. Deve haver uma tonelada de papéis oficiais e outras coisas para resolver. E existe a possibilidade dele nem saber o que aconteceu ainda. Concordei. Você tem razão. Eu sei que ele se importa. Ele me deixou uma carta sincera demais para eu dar o direito de questionar isso. Viu só? E ontem, seu pai parecia prestes a ser encaminhado para a ala hospitalar também. Ficar com sua mãe e monitorar o estado dela talvez dê a ele uma sensação de controle quando não é possível controlar nada. Ela já passou pelo pior e sempre foi guerreira. Lembra quando aquele embaixador veio aqui? Abri um sorrisinho. Aquele da União Paraguai-Argentina? Esse! Ele exclamou. Ainda lembro de tudo perfeitamente. Grosseiro com todo mundo, caído de bêbado já ao meio-dia por 2 dias seguidos. Até sua mãe agarrá-lo pela orelha e arrastá-lo para fora do palácio. Balancei a cabeça. Lembro muito bem. Também lembro dos telefonemas intermináveis para tentar amenizar as consequências com o presidente. Caio nem ligou para esse detalhe. Esqueça isso. Apenas lembre que a sua mãe não deixa nada derrubá-la. Quando alguma coisa tenta atrapalhar a vida dela, ela arrasta um incômodo porta fora. Abri um sorriso. Verdade. Permanecemos ali, calados, por um instante calmo e agradável. Nunca tinha me sentido tão grata. Vou ficar ocupada até o fim do dia, mas será que podemos passar um tempo juntos amanhã à noite? Ele fez que sim com a cabeça. Claro! Temos muita coisa para conversar. Tipo o quê? Ele perguntou, franzindo a testa. Nos viramos ao mesmo tempo para notar uma figura que se aproximava. Com licença, Alteza, o guarda disse, fazendo uma reverência. Tem uma visita para a senhorita. Uma visita? Ele confirmou com a cabeça e não me deu qualquer informação sobre quem poderia ser. Sem problemas. Falo com você mais tarde, tá? Caio apertou de leve a minha mão. Claro, me avise se precisar de alguma coisa. Sorri ao deixá-lo, certa de que ele tinha sido sincero. No fundo, eu tinha a convicção de que todos os caras daquela sala correriam para me ajudar se eu precisasse, o que era um pequeno alívio num dia lamentável. Contornei as escadas, ainda tentando adivinhar quem tinha chegado ao palácio. Se fosse da família real, teria sido levado a um quarto. Se fosse um governador ou outro visitante oficial, teria enviado um cartão. Quem era tão importante que não podia sequer ser anunciado?
Quando cheguei ao primeiro andar, encontrei a resposta da minha pergunta bem ali, com um sorriso iluminado que me fez prender a respiração. Fazia anos que Meredith e Leanna botavam os pés no palácio. Na última vez que o vira, ele era um pré-adolescente desengonçado e que ainda não tinha dominado a arte de conversar normalmente, mas suas bochechas redondas tinham se transformado num maxilar quadrado e seus braços e pernas magrelos tinham se fortalecido, preenchendo seu terno de maneira impecável. Ele manteve os olhos nos meus enquanto eu me aproximava e, embora carregasse um cesto abarrotado de coisas, se curvou e sorriu com total desembaraço. Alteza, ele disse. Sinto muito ter vindo sem avisar, mas ainda assim soubemos do estado de saúde da sua mãe, sentimos que precisávamos fazer algo. Então, ele estendeu o cesto para mim. Estava cheio de presentes, flores, livros, potes de sopa com fita na tampa e até pães e bolos que pareciam tão bons que foi difícil não pegar um na hora. Meredith, falei, cumprimentando, indagando e censurando ao mesmo tempo. Não precisava, considerando tudo o que aconteceu. Ele deu de ombros. Discordâncias não implicam falta de compaixão. Nossa rainha está doente e isto é o mínimo que podemos fazer. Sorri, comovida com a aparição repentina. Chamei um guarda. Leve isto para a ala hospitalar, por favor. Ele levou o cesto de presentes e eu me concentrei novamente em Meredith. Seus pais não quiseram vir? Ele enfiou as mãos no bolso e forçou um sorriso. Tiveram receio de que a visita parecesse mais política do que pessoal. Concordei. Justo. Mas, por favor, diga a eles para não se preocuparem com isso no futuro. Eles ainda são bem-vindos aqui. Meredith suspirou. Eles ainda não acreditam nisso. Não depois que saíram. Apertei os lábios, recordando tudo claramente. August e Leah e meu pai tinham trabalhado lado a lado depois que meus avós faleceram, a fim de dissolver as castas o mais rápido possível. Quando August reclamou que a mudança não estava sendo rápido bastante, meu pai se valeu de seu poder e exigiu que August respeitasse seu plano. Como meu pai não conseguia acabar definitivamente com o estigma dos que tinham sido de castas inferiores, August disse a ele para levantar a bunda animada do trono e ir para as ruas. Meu pai sempre fora um homem paciente e August, pelo que me lembrava, estava sempre fora do limite. No fim, aconteceu uma briga muito feia entre os dois e August e Georgia juntaram suas coisas, inclusive o filho introvertido, e partiram como um furacão de mágoa e raiva. Desde então, eu tinha ouvido a voz de Meredith uma ou duas vezes no rádio, comentando política ou dando dicas de negócios. Mas ao vê-lo ali, diante de mim, era muito estranho. A voz agora em sincronia com movimentos dos lábios e um sorriso tão fácil que destotoava da minha lembrança de um adolescente sempre quieto e encurvado. Para ser sincera, não entendo por que nossos pais não têm conversado ultimamente. Você com certeza sabe dos problemas de discriminação pós-caça que estamos tentando reprimir. Pensei que um dos dois acabaria cedendo e procurando o outro. Já não deveria mais ser uma questão de orgulho. Meredith me ofereceu o braço. Talvez pudéssemos caminhar e conversar? Passei meu braço pelo dele e seguimos pelo corredor. Como estão as coisas? Dei de ombros. O melhor possível dentro das circunstâncias. Gostaria de te dizer para ver o lado positivo, mas talvez seja difícil encontrar um. Até agora, tudo que eu consigo pensar é que estou ajudando meus pais. Verdade. E quem sabe, de repente você pode fazer mudanças importantes enquanto está nessa posição, como todas as questões pós-castas. Nossos pais não conseguiriam resolvê-las, mas talvez você consiga. Aquela ideia me reconfortou menos do que ele pretendia. Eu não esperava ficar no controle do país tempo suficiente para fazer mudança nenhuma.
Não tenho muita certeza de que sou capaz de fazer isso. Bem, Alteza, por favor, Mary D. É Edlen. Você me conhece desde antes de eu nascer. Ele sorriu. É verdade. Ainda assim, você é regente agora e parece errado não me tratar de maneira apropriada. E do que eu deveria chamar você? De nada além de um súdito leal. Eu gostaria de oferecer qualquer ajuda neste momento difícil. Sei que a dissolução das castas não foi tão ordenada como vocês esperavam, mesmo no começo. Passei anos ouvindo os anseios do público e acho que conheço bem suas demandas. Se julgar que essas informações podem ser úteis, é só dizer. Arqueei as sobrancelhas e refleti sobre o que ele tinha dito. Eu tinha aprendido muito sobre a vida das pessoas comuns com os selecionados, mas um especialista em opinião pública poderia ser perfeito para o meu arsenal. Mesmo que eu não tivesse grandes ambições para o meu curto período no trono, algo deste tipo poderia mostrar para as pessoas que eu me importava, e isso era importantíssimo, principalmente se eu levasse em conta o que Arwen escrevera naquela carta. Eu sentia como se tivesse levado um soco toda vez que lembrava das palavras dele, mas sei que meu irmão não teria me dito que o povo me desprezava se não achasse que era importante eu saber. Ainda que ele tivesse ido embora, eu acreditava nisso. Obrigada, Mary D. Seria uma bênção se eu conseguisse fazer qualquer coisa para amenizar o desgaste que essa situação gerou para o meu pai. Quando ele voltar ao trabalho, quero que o país esteja com maior tranquilidade do que os últimos anos. Vamos manter contato. Ele pegou um cartão do bolso e me entregou. Este é meu telefone particular. Ligue quando quiser. Sorri. Seus pais não vão achar ruim? Você não está ajudando o inimigo? Não, não. Ele disse em tom de voz leve. Nossos pais tinham a mesma meta. Os métodos para alcançá-la é que eram diferentes. E agora, como sua mãe não está bem, você não deveria se preocupar com coisas que têm solução. E o moral do país, com certeza é uma delas. Agora, mais do que nunca, acho que nossos pais vão aprovar nosso trabalho em conjunto. Espero que sim, eu disse. Muitas coisas desmoronaram ultimamente. Recuperar algumas me faria bem. Capítulo 4. Entrei na banheira e logo notei que não havia lavanda, nem sais, nem qualquer espuma de banho. Heloísa era discreta e ligeira, mas não era nena. Suspirei. Não importava. Pelo menos, aquele era um espaço onde eu podia enfim parar de fingir que sabia o que estava fazendo. Abracei os joelhos contra o peito, finalmente livre para chorar. O que eu ia fazer? Arwen já não estava mais ali para me orientar, e me preocupava a ideia de que eu podia cometer um erro atrás do outro sem ele. E por que ele ainda não tinha ligado? Por que não pegou o primeiro voo para casa? O que eu ia fazer se tirassem os tubos da garganta da minha mãe e ela não conseguisse mais respirar por conta própria? De repente me dei conta de que, embora eu jamais tivesse pensado em casamento e filhos de maneira concreta e pessoal, sempre imaginei que ela dançaria em meu casamento e faria meu primogênito dormir. E se ela não estivesse presente para fazer isso? Como eu assumiria o lugar do meu pai? Um dia já só tinha me cansado até os ossos. Eu era incapaz de imaginar fazendo aquilo todos os dias pelas semanas seguintes. Muito menos pelos anos que eu teria pela frente quando assumisse o trono. E como eu escolheria um marido? Quem era a melhor opção? Quem teria mais aprovação do público? Aliás, essa pergunta era justa? Era a pergunta certa a fazer nesse caso? Sequei os olhos com a palma da mão, como uma criança, e desejei voltar a um tempo feliz em que eu ignorava a quantidade de coisas ruins que podia acontecer num único dia. Eu tinha poder e nenhuma ideia de como usá-lo. Era uma governante que não sabia liderar, uma gêmea sem meu irmão, uma filha de pais ausentes. Tinha meia dúzia de pretendentes e não sabia direito como me apaixonar.
A tensão que comprimia meu peito era suficiente para sufocar qualquer um. Esfreguei o peito dolorido, me perguntando se o problema da minha mãe tinha começado dessa maneira. Me sentei ereta, espirrando água e tentando bloquear essa ideia. Você está bem. Ela está bem. Você só precisa seguir em frente. Me vesti e estava quase pronta para dormir quando ouvi uma batida tímida na porta. Edie? Alguém chamou. Austin? Ele espiou pela porta, com Kieran logo atrás. Corri até eles. Vocês estão bem? Estamos. Kieran garantiu. Não estamos com medo nem nada do tipo. Nem um pouco. Austin acrescentou. Mas não ouvimos nenhuma notícia da mamãe e pensamos que talvez você soubesse de alguma coisa. Dei um tapa na cabeça. Desculpe, eu devia ter contado logo o que estava acontecendo. Fiquei muito irritada comigo mesma por ter acabado de passar 20 minutos na banheira em vez de usar esse tempo para encontrar meus irmãos. Ela está se recuperando. Comecei, tentando escolher as palavras com cuidado. Está sedada para poder sarar. Vocês conhecem a mamãe. Se estivesse acordada, ia querer correr atrás de nós para garantir que estivéssemos cumprindo nossas obrigações. Desse jeito, ela vai descansar o suficiente para estar saudável quando despertar. Austin ergueu os ombros e percebi como aquilo tudo, por mais que me abalasse, era muito mais difícil para eles. E o Warren? Kieran perguntou, roendo a unha, coisa que nunca ouvira fazer. Nenhuma palavra ainda, mas tenho certeza de que é porque ele ainda está se adaptando. Afinal, é um homem casado agora. A expressão de Kieran demonstrava sua insatisfação com a resposta. Você acha que ele vai voltar? Respirei fundo. Não vamos nos preocupar com isso agora. Tenho certeza de que ele vai ligar logo e nos contar tudo. Por ora, tudo o que vocês precisam saber é que nosso irmão está feliz, que a mamãe vai ficar boa e que eu tenho tudo sob controle, certo? Os dois sorriram. Certo. A expressão de Austin mudou de perfeitamente calma para completamente desesperada em segundos. Os lábios dele começaram a tremer. É culpa minha, não é? O que é culpa sua? Eu quis saber, já ajoelhada diante dele. A mamãe, é culpa minha. Ela sempre me dizia para ser um pouco mais comportado e depois passava a mão no cabelo como se estivesse exausta. É culpa minha. Eu deixei ela cansada demais. Pelo menos você não a incomodava tanto com coisas da escola, Kieran disse baixinho. Eu sempre perturbava a mamãe para pedir livros a professores melhores e ficava fazendo perguntas quando ela tinha outras coisas para fazer. Eu tomava todo o tempo dela. Então todos se sentiam culpados. Perfeito. Austin, não pense isso. Nunca. Insisti, puxando-o num abraço. A mamãe é uma rainha. Você é a parte menos estressante da vida dela. Sim, é difícil ser mãe, mas ela sempre podia vir correndo para nós se precisasse rir um pouco. E quem é o mais engraçado de nós quatro? Eu. A voz de Austin saiu fraca, mas ele chegou a sorrir um pouco enquanto esfregava o nariz. Exato! E Kieran, você acha que a mamãe prefere que você faça 20 perguntas a ela ou que continue vivendo com as respostas erradas? Ele mordeu uma unha pouco mais enquanto pensava na resposta. Ela prefere que eu faça perguntas. Viu só? E vamos ser sinceros, somos uma turma bem complicada, né? Austin riu e o rosto de Kieran se iluminou. Mas não importa o que fazíamos passar, ela aceitava de bom grado.
Ela com certeza preferia me forçar a aprender caligrafia do que nunca ter tido uma filha. Ela preferia ser a sua enciclopédia ambulante do que não estar próxima de nós. Ela preferia implorar para você ficar quieto do que ter tido apenas 3 filhos. Nada disso é culpa nossa. Garanti. Esperei os 2 me darem as costas e saírem correndo para tentar superar o fato de que tinham exposto essa minúscula rachadura na armadura deles. Mas eles não se moveram. Suspirei, ciente do que queriam e disposta a perder um pouco do meu tão necessário sono por causa deles. Vocês querem dormir aqui? Austin voou para a minha cama. Sim! Balancei a cabeça. O que eu ia fazer com aqueles garotos? Me arrastei para a cama. Kieran apoiou o corpo contra as minhas costas enquanto Austin descansava a cabeça no travesseiro do outro lado. Reparei que a luz do banheiro estava acesa, mas deixei. Precisamos de um pouco de luz no momento. Não é o mesmo, Sr. Arwen. Kieran disse baixinho. Austin chegou mais perto, se aconchegando. Não é normal. Falta alguma coisa. Eu sei, mas não se preocupem. Vamos achar um novo normal. Vocês vão ver. De algum jeito, por eles, eu faria isso acontecer. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.